Pessoal, que saudade que eu tava de vocês, viu? Muito tempo longe, não me deixa mais longe assim muito tempo não, gente, por favor. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Tava com muita saudade, não vejo vocês desde o ano passado, é muito tempo. Desde 2024 sem ver o pessoal, né, Vitor? Né, Aline? Isso aí, mas é bom também tirar umas férias, né, Rogério? É. Você aproveitou? Eu aproveitei bastante. Gente, eu tava indo pra uma reunião, atravessando a rua, ele deu um grito, Ali! Foi, eu gritei, Ali! Eu falei, o que, gente? O que tá acontecendo? Me chamou de doido ainda. Não, mas de gritar desse jeito, com certeza. Ai, mas foi muito boa as férias, espero que vocês tenham tido um final de ano aí abençoado também, de descanso, de família, de paz. Mas estamos de volta com as principais notícias, cases, né, das empresas. Trazer temas polêmicos. Isso aí, com convidados. Temos novidades. Com mais convidados especiais também esse ano. Exatamente. E aí temos aí um 2025 pela frente de muita coisa boa ainda para acontecer. Isso aí. Isso aí, pessoal. Bom, sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Diferente do Rogério, que começou o final do ano tirando férias junto da gente, né? Inventando festa de confraternização na primeira segunda-feira. Poxa, final de ano é assim. Lembra disso? Lembra que a gente lembro. deixou a gente na mão um bocado de vezes? Duas vezes. Foi as duas últimas. Curioso, né? Por isso que ele tá com saudade. Que eles vão estar com saudade. Que curioso. Né? Logo as duas últimas. É. Pois é, sejam bem-vindos. A gente realmente vai ter algumas novidades no podcast, novos assuntos, novo formato também. Coletando um pouco o que foi passado para a gente, né, ao longo desse tempo aí, o que a gente viu que agrega mais, o que o pessoal gostou mais. Exatamente. E a gente vai colocar isso daí. Então, sem mais delongas, porque a edição de hoje também vai ser um pouco especial, porque a gente também vai falar, a gente não vai trazer cases, né, tudo mais. A gente vai dar um panorama geral, né, de e uma projeção. O que espera por vocês em 2025. É um pouco de preciosismo, né, a gente falar assim, né, do que pode acontecer. Mas e dá tudo pra mais. gente ter uma previsibilidade. Dá, tem umas coisas assim que assim, a gente tem cenário, né? Se tu caminhar para esse lado, pode acontecer isso. Caminhar para esse lado, pode acontecer isso. E assim, não tá tão difícil assim a gente ver isso tudo, né? Bem, Aline, como sempre, vamos começar a nossa frasezinha do início do nosso podcast, né? Lembre-se, Aline, tudo se constrói com hábitos e todo hábito começa com uma ação. Pegue o seu objetivo e simplifique-o, até que encontre algo que possa fazer agora e faça. Isso aí, muito bom. Muito bom. Ou seja, tava aqui falando, pegue e faça. E tava aqui falando para o Rogério como que rotina é importante. Quando a gente sai da rotina, tem aí seus benefícios também, sai um pouco da rotina, mas a gente perde a referência do que a gente tem que fazer, a gente esquece das coisas que a gente já fazia. De olhar o grupo do WhatsApp do podcast. Né? Exatamente. Deixa pra ver faltando 10 minutos. Não, abafa esse cara. Botou modo férias e esqueceu tudo. Cheguei em casa agora, eu saí de um treinamento e tive que fazer umas coisas na rua. Aproveitei que o sol tinha baixado, que tava muito quente hoje, Nos últimos 3 dias. Nossa, muito quente. E aí falei, deixa eu fazer essas coisas agora que tá mais fresquinho. Aí fiquei fazendo umas coisas de rua, cheguei em casa, sentei pra comer e fiz assim, meu Deus, o podcast. Aí eu falei, uai, gente, ninguém falou nada. Aí que eu fui ver as mensagens que o Rogério mandou 7 horas da manhã. Depois Era vou te 7 horas da ensinar noite. depois a fixar o grupo no seu WhatsApp pra você ver ele lá em cima. Meu Deus. Essa semana também tem líderes que encantam treinamento. Aí eu fico assim, boa. Depois meu tem que WhatsApp, fazer a propaganda. eu fico preocupada com prospecção, essas coisas. Vai ter essa semana? Vai, sábado. Então fala aí depois, pessoal. Hoje eu tava falando dela. Eu falei com uma amiga hoje sobre o teu treinamento, ficou super interessada. Pode passar o contato. Vou deixar. Ainda Bem, tem vaga. Tem vaga ainda? Isso é difícil, pessoal. Vamos aproveitar. Exatamente, Vaga do treinamento dela é difícil. A gente costuma falar sobre os indicadores que a gente pede para acompanhar, né? Como a gente não pediu para acompanhar nada, semana passada, né? Então a gente não vai falar sobre os indicadores, mas deixaremos no final desse bloco os indicadores para acompanhar durante a semana. Sim. Então vamos começar a seu pedido, né? Um dos pedidos do Rogério que ele verificou que tem um engajamento muito grande, que o pessoal veio pedindo e tudo mais, foi para falar sobre sobre fundos imobiliários e investimentos no geral. E aí eu trouxe algumas informações interessantes. A Tua Petros,
A minha, Petros? Se fosse minha, eu tava rico. Vendeu a torre de escritórios no Rio por 128 milhões e cap rate de 10,83%. A Petros, que é a Fundação Petrobras de Seguridade Social, anunciou a conclusão da venda da torre de escritórios na General Horta Barbosa, localizado no Rio de Janeiro, por 128 milhões,7 de reais. O empreendimento possui 37,7 mil metros quadrados e a análise da plataforma Sila, que é uma plataforma que coleta todas as informações sobre o fundo imobiliário no Brasil, indica que a cap rate está na transação de 10,83%. A compradora foi a própria Petrobras. Ué? Que já ocupa o empreendimento de classe B. A fundação anunciou também que realizou outras 2 vendas de ativos localizados na Bahia. O Caminho das Árvores foi vendido por 28 milhões. Você conhece o Caminho das Árvores? Você chegou a fazer treinamento na Bahia quando você passou? Não. Foi vendido por 28,5 milhões de reais, enquanto o Hiper Bahia, no qual a Petros detinha uma participação de 30%, teve sua participação vendida por 53 milhões de reais. 53,6 milhões de reais. Ambos estão vagos, segundo a própria empresa. Por que isso é importante saber? Porque muitos desses empreendimentos não tem um único dono, é o fundo. Então, fundo, é importante quem tem... igual aconteceu aqui em Macaé, né? Que tem o prédio da Petrobras, que era um fundo só. Sim. E era só ele dentro do fundo. Só para contextualizar, né? Você tem, igual é o fundo que eu vou falar agora aqui, o TRBL11. Ele levou um calote dos Correios de 2,5 milhões de reais. Ou seja, o Correio não pagou o aluguel. Não pagou aluguel. Putz. Então, assim, os fundos, eles montam galpões, empreendimentos de apoio logístico, de supermercados, atacarejos, né, da vida aí, e também prédios comerciais. Igual o caso daquele prédio da Petrobras, que era só ocupada por ela, e esse fundo só tinha esse prédio. Então, quando a Petrobras saiu, parou de pagar os cotistas. Então, assim, por isso que é importante fazer uma análise do fundo para saber quais são os empreendimentos que possuem lá dentro. Por exemplo, hoje você teria que olhar muito bem se tem Correios lá dentro. Né? O Correio está passando por muita dificuldade, falou que entregaria muito dos seus... das suas locações. Ou seja, fundos imobiliários tem Correio, é bom... É bom dar uma segurada, ligado, né? Ficar ligado. No geral, os fundos, até é importante falar isso, né? Eu vinha falando muito mal do posicionamento dos fundos no final do ano passado. Ele chegou a dar uma pequena melhorada no final do ano, mas ainda na minha carteira, por exemplo, eu estou com uma perda ainda no ano de 10 e pouco, quase 12%. Consegui dar uma pequena recuperada, no final do ano, mas ainda está ruim. Mas é aquilo, é pensamento de longo prazo. Né? E aí, continuando a falar de fundo, a TRBL11 levou um calote de 2,5 milhões de Correios. E um fundo que eu gosto muito, né, que é o TRXF11. É um fundo que eu tenho na minha carteira e vou aumentar a participação nessa carteira. Ele anunciou um rendimento incrível de 2,5% por cota. 2,50, né? 2,50, Ou seja, para cada cota que você tem, você vai ganhar R$ 2,50. É um rendimento bom, hein? Muito bom. Uma média de um bom investimento é algo em torno de 90 centavos a R$1. Então tá realmente bem... ou seja, mais de duas vezes. Bonificando bem. Mais de 2 vezes o valor. Mas isso é uma distribuição extraordinária. O que é isso? Você tem 2 formas... Na verdade, hoje só tem praticamente uma, que é o regime de caixa. Antigamente, a BMF, a Bolsa de Valores, permitia... Não é bem a Bolsa de Valores, mas a BMF, ela permitia que você atuasse com 2 tipos de regimes. Né? E hoje é praticamente atuando só com o regime de caixa. E aí, por legislação, por regra da Bolsa de Valores, do que ingere a Bolsa de Valores, vamos dizer assim, por regra, se deu lucro num período, você tem que distribuir esse lucro. E o TRX-F11 deu muito lucro. E aí, aí você tem que distribuir pelo menos a cada 6 meses. Aí eles fizeram também uma distribuição extraordinária no meio do ano passado, que foi acho que de R$1,90, se eu estou enganado. Uau! E agora fizeram de novo de R$2,50. Ou seja, eles estão com bastante dinheiro em caixa. Foram obrigados a distribuir por conta da... Então esse é um fundo imobiliário bom para se investir, eles são muito organizados, têm ativos de boa qualidade. O XPLG também eu gosto muito, XPLG11. O fundo celebrou 2 novos contratos de locação no shopping Cislog do Galeão. Com contratos, o imóvel alcançou 100% de ocupação ao passo que a vacância física dos imóveis do fundo está reduzida para 2,4%.
O RBL11, o fundo anunciou que ainda não recebeu aluguel de dezembro de 2024 da Amaro Fashion, locatário do Galpão Extremo em Minas Gerais. Assim, a receita imobiliária de janeiro pode ser negativamente impactada por menos de 0,2 centavos por cota. Olha o calote à vista aí. Provavelmente. Isso aí a gente chama de waves, né? Quando o fundo deixa de cobrar uma dívida. Aí a gente fala de wave. Tem um fundo que hoje... Tem 2 fundos que estão... 3, na verdade. O RDM11, o DEVA 11 e um dos principais que causou um rebuliço foi o HCTR11. Dos 3 eu tenho o HCTR11. Ele é o detentor do Gramado Park, lá em Gramado. Sei. Ele é o detentor e o Gramado Park está há anos sem pagar o aluguel. Ixi. E tá lá, continua, né? Então, assim, os cotistas não entendem como é que o Gramado Park faz anúncios e tudo mais, mas não paga o aluguel. Então, e além dele tem aquele shopping da Madrugada, né, em São Paulo. Eu sei, sei que é da Madrugada, esqueci o nome. Feira da Madrugada. Isso, é uma coisa assim. Então, aquele com empreendimento também faz parte desse fundo. E também? E também não estão pagando. Aí os cotistas estão se mobilizando, né? Eu faço parte do grupo também, para cobrar do fundo que cobrem desses empreendimentos, né? Os juros, as correções e tudo mais. E não está pagando. O MAL 11, o fundo concluiu a aquisição de 45% do Rio Anil Shopping por 172 milhões de reais. Com a aquisição, a gestora estima um impacto positivo na receita imobiliária de 9 centavos por cota por mês. Ou seja, como eles adquiriram um novo imóvel, né, vai passar a receber aluguel desse imóvel. Aí esse imóvel vai passar a incrementar o valor do aluguel, né, da cota de quem tem cota nesse fundo, de 9 centavos. Vocês falam assim, nossa, é tão pouquinho, 9 centavos. É porque você não compra uma cota, geralmente. Né? Você compra 1.000 cotas, 100 cotas. Aí dá um valor... Um montante maior. Interessante. Antes de você falar de terça-feira, que eu sei que você está doido para falar da sua empresa. Está doido para começar a falar? Eu trouxe um número interessante, né? 28%. Sabe o que é isso, Rogério? Sabe, Aline? Eu suspeito que seja... Você já viu a colinha? 28% você vai falar que é alguma coisa de imposto. Eu já sabia, já. Esse é o número estimado para o imposto sobre o consumo que o Brasil vai adotar esse ano. Se confirmado, o país passa a ter a maior carga tributária do mundo sobre o consumo. Superando países como Hungria e Dinamarca. Você fala, mas superou Hungria e Dinamarca? Então tá bom nada. O que tá bom, hein? Primeiro que a gente está com a maior carga tributária do mundo. E segundo porque a Hungria e a Dinamarca têm o retorno sobre essa carga tributária, né? Tem uma boa educação, uma boa infraestrutura, saúde, e a gente não tem o retorno dessa carga tributária extremamente elevada. E o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, vai ser um dos pilares da reforma tributária, que já está em discussão e vai buscar simplificar o emaranhado de impostos cobrados no Brasil. E ao longo da conversa hoje, a gente vai falar sobre essa reforma tributária que impacta muitos pequenos negócios. Né? Inclusive, quem está hoje no Simples tem que correr para poder conversar com o contador para ver se vale a pena um lucro presumido, presumido da vida, lucro real, porque muitos negócios, pequenos negócios, principalmente de quem está no Simples, vai ser impactado. Essa informação para mim vai ser interessante enquanto consultor para eu poder repassar para os clientes. É muito bom você estar por dentro de tudo e trabalhar juntamente com o contador da empresa para saber se aquele negócio vale a pena continuar no Simples ou vale a pena migrar. Eu estimo que pelo menos uns 50% dos negócios hoje no Simples deveria migrar. Grande. Isso é minha estimativa. Não existe nada oficial nesse sentido. É pelo que eu vejo, pelo que vai mudar, e talvez o Simples vai deixar de ser atrativo para essas empresas. E assim, eu, por outro lado, eu até acho bom, porque muita gente que fica no Simples acaba estagnando no Simples. Que é muito fácil e tudo mais. Muito fácil de gerir e tudo mais, mas nenhuma empresa grande está no Simples. E acaba estagnando, não cresce aquela coisa. Cresce, exatamente. Então, se você parar a pensar, quero ser grande um dia. Então, o que as empresas grandes são? Tem alguma empresa grande que está no simples? Não tem empresa grande simples. Exato. É muito fácil, às vezes, você tomar uma decisão na vida, né? É só você olhar do seu lado e aprender com o erro dos outros ou com o acerto dos outros. Exato. Então, assim, tem empresa grande no Simples? Não tem. Qual é o regime mais adotado pelas empresas grandes? O lucro real. O lucro real. Então, assim, o lucro real é o melhor, mas por outro lado é o que dá mais trabalho, mas é o melhor, é o mais justo. Sim. Vai lá, Rogério. Bom, vamos lá, agora posso falar de terça-feira agora, né? Pode. Bom, vamos falar de economia um pouquinho.
As estatais brasileiras estão aí pagando dividendos recordes, né? E pingou, né, nos cofres, né? Em 2024, o governo brasileiro ele viu entrar mais dinheiro do que o esperado em suas contas. Puxado por estatais como, por exemplo, a Petrobras, BNDES e pela distribuição de seus dividendos. Só para vocês terem uma ideia, os dividendos que o BNDES deixou pingar na conta do governo, que, detalhe, por lei, equivale a metade de todo o lucro do banco, foi de 29,5 bilhões de reais. A Petrobras também pagou aproximadamente o mesmo valor, pagou 30 bilhões aos cofres públicos. Juntas, essas duas empresas elas foram responsáveis por 81% do total de dividendos distribuídos que o governo recebeu no período de 2024. O governo arrecadou 72 bi em dividendos no ano passado e um aumento de 46% em relação aos 49 bi de 2023. E a previsão é que esse ano o governo receba 80 bilhões. Agora, te pergunto aí, por que se importa? Bem, esse dinheiro vai direto para o caixa, né? É crucial para o governo, porque está tentando garantir os investimentos em serviços de prioridade e também reduzir o déficit fiscal que vai ficar, né? Você vê, como é que pode, bilhões. Cara? O governo arrecada e está sempre devendo. E a gente vai falar mais sobre isso. É o maior déficit do mundo. É porque gasta demais, né? A matemática é simples. A conta não fecha. E aqui tem outro lado curioso também, que isso aqui é dividendo, né? Por exemplo, você tem a ação do banco, né? O governo tem boa parte das ações do Petrobras, por exemplo, detentor do BNDES e tudo mais. Então você tem a ação daquela empresa. Aí aquela empresa apurou um lucro no período, ela paga. Não significa que todas as estatais do Brasil estão no lucro. Sim. Né? Exemplo dos Correios. A exemplo dos Correios. Não está dando, muito pelo contrário. Se somar tudo, muito provavelmente, a gente já trouxe essa notícia, somada, as estatais estão dando muito prejuízo. Sim. Essa reportagem tirou uma fotografia de duas, que levou muito dinheiro para os cofres públicos, mas em contrapartida o governo está injetando muito dinheiro nas estatais porque está dando prejuízo. Isso vem desse governo, né? Olhando um pouquinho para fora, hein? Não, pode falar. Quer que eu fale? Pode falar. Algumas empresas ao redor do mundo bateram recorde no ano passado e distribuíram 1,7 trilhão de dólares em dividendos, com a Petrobras sendo uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo. Gente, a Petrobras é uma mãe, cara. É óbvio que vai pagar dividendo, porque se a boa parte das ações está com o governo precisa de dinheiro, vai pagar. Né? Seria o certo. A gente tem que avaliar muito bem, fazer análise fundamentalista. Aliás, comparando com outros países, poucas estatais são tão lucrativas quanto as nossas. Na Noruega, a Equinor, que é uma companhia de petróleo, vai gerar 14 bilhões de reais para o país. Em comparação, a Petrobras pagou ao governo o dobro em dividendos. Só no ano passado. Né? E o curioso é que o custo da extração do petróleo para o Brasil é muito maior. Para a Petrobras é muito maior que essas outras empresas. Porque a grande parte dessas empresas... o custo de extração é mais baixo. É mais baixo. Muitas delas são onshore, né, em terra. E muitas delas também têm muito mais tempo do que a Petrobras, muito mais experiência e tecnologia que a Petrobras. A Petrobras está na vanguarda de tecnologia offshore, obviamente, mas o custo da extração da Petrobras é maior. Depois de muito tempo, cerca de 20, 30 anos daquela operação em alto mar, que o custo vai ficando realmente muito baixo. Mas mesmo assim, não se compara com o custo onshore. E tem a questão do fator do dólar também, que acaba prejudicando. A gente também tem o dólar e tudo mais. Bem, notícia de quarta-feira passada, 15/1, também de economia, né? A China chegou, enquanto a gente está falando de déficit no Brasil, né? A China falando de superávit. Superávit. Ou seja, somado o que recebeu e o que pagou de juros e de imposto, ela ficou no positivo. Ficou no positivo. Só que ela não ficou só no positivo. Ela ficou muito no positivo. Foi o maior superávit da história da humanidade. Cara, a China é uma potência, cara. Então, o governo chinês divulgou que teve um superávit na balança comercial de exportações, menos importações, né? Ou seja, ela exportou muito mais do que importou, de quase $1 trilhão. Uau! Não é de reais, não, é de dólares. Botar em real vai dar mais de 6 trilhões de reais. Para você ter uma ideia, o superávit registrado na China equivale praticamente 1/3 do PIB do Brasil. Gente, é muita coisa. Ela exportou praticamente 1/3 de um país. Você compra, Vitor?
da China? Todo mundo compra da China, tudo é da China. Não, mas você direto? faz... Muito raro. Prefiro comprar no Brasil, não aguento ficar esperando, não. Não, certas coisas eu compro. Tipo brinquedo pra criança, essas coisas assim. Tem um negócio maneiro que tem um preço bom. E eu sei que tem que ficar pesquisando muito, porque se você dá um vacilo comprando um vendedor esquisito, tu acha que está comprando uma coisa e vem só um desenho. Isso já aconteceu. Já aconteceu comigo também. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu vi também acontecendo, depois eu vi que saiu até notícia em grandes portais e tal, que as pessoas estavam recebendo sementes em casa. Você lembra disso? Eu lembro. Que as pessoas estavam recebendo semente em casa do nada. E eu acho que eu sei por quê. Por quê? Então, eu entrei nesses sites da China aí, esses aplicativos, e eu vi bonsai sendo vendido. Bonitão assim, bonsai sendo vendido. Falei, pô, bonito e barato. Era coisa de R$5, R$6. São caríssimos, né? Eu falei, pô, vou comprar logo uma meia dúzia desse aí, deixar um no escritório, deixar na recepção, deixar outra em casa. Então, eu comprei um monte. Nada de chegar. Aí eu comprei outras coisinhas também, que eu tinha acabado de fazer o login, né? Então eu ganhei um monte de promoções. Aí eu comprei um monte as coisas foram chegando, coisas que não tinha nada a ver, coisas que chegaram diferente e tal. E aí depois eu comecei, aí chegou umas sementes. Era o bonsai. E eu não sabia que chegou de semente. Eu falei, que doideira é essa de semente aqui? E até cair a ficha que era bonsai. E assim, até hoje não foi explicado, mas para mim é óbvio agora, porque nunca chegou o bonsai. Nunca chegou. Só o que chegou foram mais sementes. Pra você plantar, pô. O filho dele reveu o bonsai. Lógico. Não, eu lembro que isso deu uma confusão no Brasil. O Brasil recebendo um monte de semente. Todo mundo deve ter passado a mesma coisa que eu, achando que estava comprando bonsai por R$5. Recebeu, foi um saquinho de semente. Aí a Anvisa entrou no meio e falou que não era para receber, que era para devolver para a Anvisa, que podia ter risco biológico no país. Exatamente, eu lembro desse caso aí. Então, o Made in China está aumentando. As vendas na China para o mundo cresceram 7% no último ano, colocando o país como a segunda maior economia mundial, apenas, obviamente, atrás dos Estados Unidos. Aliás, mantendo o histórico, foram justamente os Estados Unidos os responsáveis por 1/3 do superávit comercial do chinês. E é por isso que o Donald Trump está realmente segurando. E a gente vai falar muito sobre isso. E essa característica do Donald Trump pode mudar o mundo como um todo, importando 6,9% dos produtos chineses no ano passado. Ou seja, os Estados Unidos importou 6,9% de tudo que foi feito na China. Ele importou da China. Mas dessa vez teve um plus. O mandato de Trump, perto de começar, e suas promessas de proteger a indústria nacional, taxando os produtos chineses em até 60%. Aí o que o pessoal está fazendo? Muita gente já está fazendo estoque. Porque existe essa possibilidade dele taxar, né? Em até 60% até já mais. Tá logo comprando para poder... comprando, segurando para poder se organizar. É por isso que esse superávit bateu esse recorde aí. E aí, quarta-feira, cara, essa quarta-feira tá com a cara da Aline. Quinta-feira. Quinta. Se tá difícil para você, imagina para quem estudou em Harvard. Rapaz. E é isso mesmo que você entendeu. Estranho, né? É meio esquisito. Pois é que conseguir um emprego nos Estados Unidos se tornou tão difícil que até mesmo a Harvard diz que os seus MBAs estão com dificuldades. Para ter uma ideia, quase 25% daqueles que concluíram a especialização até maio do ano passado ainda estão procurando um emprego. Em 2023, esse número que era 20% e em 2022 era 10%. Então, mais que dobrou, né, de 2022 para cá, a quantidade de pessoas com MBA que ainda que estão demorando a se colocar no mercado, né? E isso não é só um problema, não. Isso não é só uma questão de Harvard. Outros programas de MBA de primeira linha, incluindo o quê? A Wharton. Como é que se fala isso aqui, Vitor? Stanford, Stearns e Wharton. Wharton, Stanford e Stern. É isso aí mesmo. Tiveram piores resultados de colocação profissional no ano passado do que qualquer outra memória recente. Um dos pontos é que as Big Techs, né, Microsoft, Google, Amazon e as tradicionais consultorias reduziram os recrutamentos de pessoas com MBA. Eles falaram que a tendência segue a necessidade das empresas. Ou seja, não tem necessidade. Não contrata. Não contrata. E tem mais um porém. Vou deixar você terminar de falar de educação
e eu vou falar depois. Quem mais está sendo impactado são os jovens. A porcentagem de pessoas nos Estados Unidos entre 18 e 24 anos, que demora mais de um ano para encontrar emprego, triplicou desde o início de 2022. E, além disso, a queda acompanhou um momento ruim do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Em setembro, o número de vagas de emprego em aberto foi o menor desde 2021. Agora, em dezembro, o número voltou a subir. Será que o recrutamento dos MBAs sobe junto ou continua na tendência de queda? Então, eu vou dar o que você acha? Eu acho que continua na tendência de queda. Eu vejo assim, existe uma tendência para os próximos anos, as próximas décadas, em que vai ser muito difícil você conseguir mão de obra braçal. Tem muita gente fazendo faculdade, isso num contexto mundial, fazendo faculdade, fazendo MBA, se especializando. Vai chegar um ponto, igual, eu fiquei sabendo que tem um estudo de que as pessoas não estão querendo mais estudar para ser professor. Vai faltar professor. Entendeu? Então, estamos chegando num ponto em que vai haver um colapso no mercado de trabalho. Esse colapso já existe, né? Sim, Essa mão de obra aí já existe. Mas tem um outro porém, que é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, e até essa notícia falou até um pouquinho das Big Techs. Bem, o Vale do Silício lá, o MIT, né? Que é a principal faculdade lá, ele por muitos anos surfou a onda, né? Todo mundo que se formava no MIT já era tinha absorvido, já tinha muito trabalho e tal. O que acontece? A tecnologia evolui muito rápido. E a tecnologia está roubando o emprego das pessoas mais qualificadas? Quase isso. Porque, por exemplo, o que hoje é melhor para uma empresa? Por exemplo, para mim, eu não ligo para currículo. Eu não ligo para onde você estudou. Eu ligo para o que você é capaz de entregar. Sim. Então, assim, o mundo está caminhando para as competências. Sim. E não mais para currículo. Então, essas Big Techs hoje em dia, Google, Microsoft, Alphabet, Meta, elas não estão mais buscando, vou esperar a pessoa terminar um MBA para trazer aqui para dentro. Não, eles vão lá no segundo grau, quando a pessoa antes de ir para a faculdade, e fala assim, você quer trabalhar aqui na Alphabet? Tem um potencial essa pessoa? Tenho, quero. E aí, então tá bom, você sai terminando aqui o teu ensino médio, você vai vir para a nossa faculdade. A faculdade Alphabet, a faculdade Meta, a faculdade Microsoft. Uhum. E ali investe no cara. Investe no cara. E aí a pessoa aprende a linguagem daquela empresa. Então, aquela empresa usa Java, por exemplo. Então, ele vai ser o melhor em linguagem Java. Porque qual é o grande problema do ensino tradicional? É que forma um monte de generalista. E a pessoa não fica boa em nada. E o MBA, muitas das vezes, é isso. Até que é um curso de especialização, mas, por exemplo, você faz um MBA de gestão de projetos. Você vira um gestor de projeto, tudo bem. Mas se sai generalista, até porque o gestor de projeto ele tem que ser mais generalista. Mas você vai aprender aquisições, vai aprender planejamento, vai aprender comunicação, vai aprender um monte de coisa. E até que faz sentido no caso do gestor de projeto, que ele é um cara mais generalista. Mas na grande faz um MBA de gestão de empresas. Não. A faculdade de administração ela é totalmente generalista. Muito. Você não sai de lá nem contador. Você não é contador. Você estudou contabilidade, mas você não é contador. Estudou economia, mas você não é economista. Estudou um tanto de coisa. O administrador é um cara mais geral, exatamente. E, Vitor, essa fala aí que você trouxe, está escrito que a diretora de Harvard, Kristen Fitzpatrick, que supervisiona a carreira dos estudantes, ela falou que não somos imunes às dificuldades do mercado. Ir para Harvard não é mais um diferencial. Você precisa ter as habilidades necessárias. É isso que você falou. É muito em linha isso. As faculdades têm que, de fato... a gente já viu isso em Harvard, né? Até que já é uma opinião da diretora. A gente já vê isso em algumas outras faculdades e as empresas já caminhando para isso. Quem a gente não vê é o Brasil. O Brasil ainda está com as metas dele lá, em sistema de ensino extremamente arcaico, formando um monte de generalista, baixo nível, assim, que não aprende, não sabe nem matemática, não sabe nem ler, nem escrever. E a gente está... E o mundo o mundo não está caminhando para as competências, o mundo já está trabalhando pelas competências. Sim. Então, a especialização, o cara que é... Hoje você tem...
pessoas trabalhando dentro de casa, jovens de 20 e poucos anos, que ganham talvez mais do que nós 3 juntos. Isso. Só porque se especializou numa linguagem, se especializou num comportamento. Sabe, trabalha mídia social, vende marketing digital, vende programação, vende apoio tecnológico, vende inteligência artificial e muito mal tem o 2º grau. Isso aí. É verdade. Entendeu? Então, assim, o mundo o mundo já está nesse caminho. E isso, para a gente que é pai, por exemplo, é um grande desafio. Porque esse, por exemplo, é o meu grande desafio como pai. É deixar meu filho preparado para esse mundo que está aqui hoje. Porque se eu deixar do jeito que meus pais me criaram, ou os pais dos meus pais criaram, eu estou deixando meu filho extremamente ultrapassado. Eu acho que nosso foco hoje, principalmente, Vitor, é fazê-los desenvolver habilidades comportamentais e emocionais. Também. Porque a gente não sabe, inclusive, quais serão as profissões do futuro. Então, essa preocupação, olha só, eu estudei datilografia. Eu também. E eu nunca, assim... A SDFG. Pois é, quando eu fui para o mercado de trabalho, já não existiam mais as máquinas de datilografia. E eu estudei quando eu era criança. A nossa geração pegou tudo, né? Pois é. Então, a Letícia hoje, nesse horário que a gente está aqui, ela tem 12 anos, ela está fazendo aula de programação. Ela pediu para fazer por causa dos jogos. E aí a gente achou que seria interessante para ela. Agora, se ela vai usar isso ou não... esse programa de programação que ela está aprendendo hoje, será que vai ser o programa que vai estar sendo utilizado quando ela tiver 16, 18 anos, estiver ingressando no mercado de trabalho? Então, assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos a serem mais resilientes, a serem mais pacientes, porque essa geração tem paciência para nada. A gente, quando queria ver um desenho, você tinha que esperar no outro dia. Você tinha que ver todos os desenhos que você não queria para ver o desenho que você queria. Hoje, não. As crianças dão um clique. Se entrar uma propaganda de 5 segundos do YouTube, já dá um nervosinho neles. Eles falam, ai, que saco. Ai, propaganda. 5 segundos. Meu filho, com 3 anos e meio, já é assim. A gente tem que ensinar eles a serem pacientes, que para mim é um grande desafio, porque a Letícia, ela não quer esperar uma consulta, ela, né, esse cérebro é muito acelerado. Essa resiliência também. Ai, não sei, não quero mais, não sei. Ai, tá difícil, não quero. Então, a minha preocupação é essa, respeitar as pessoas e as profissões. Isso mais pra frente você preocupa. Eu me preocupo no sentido, Aline, porque assim, como eu não consigo prever o que pode acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, eu tenho que remar com o que eu tenho, né, com os remos que eu tenho. Então, uma coisa que eu acredito, e que independente se vai ter a profissão ou não, eu acredito que o meu filho ele tem que ser o melhor naquilo que ele quer fazer, ou naquilo que ele tem um dom de fazer. Então, um erro clássico que nossos pais cometeram foi, por exemplo, a gente ser muito bom, por exemplo, em matemática, péssimo em português, e botar a gente em reforço de português. E a gente deixou de ser um prêmio Nobel de matemática para ser mediano em tudo. Entendeu? Então, nesse ponto é uma coisa que eu tento observar o tempo todo do meu filho, para onde ele tem mais facilidade, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, uma coisa que eu observo muito, né? Eu vejo que ele adora carro, então eu já vi que ele desde criancinha, o primeiro carro que ele já teve, já sentou, já começou a dirigir com 18 meses, para você ter uma ideia de como é. E muitos dos grandes pilotos começou assim também. Eu falei, cara, é isso daí. Aí depois, até hoje ele se interessa por carro. Mas é uma coisa que eu notei agora. Eu estava assistindo uma série de médico, The Resident, que inclusive terminei ontem de assistir. E ele se interessando demais. Ele vê as pessoas abertas, mexendo, fazendo cirurgia e tudo mais, ele fica olhando, fala, Dodói, tem médico, já fica olhando assim. Então, assim, eu fico observando nessa idade para saber aonde levar. E se a escola não tiver capaz de oferecer para ele, eu, como pai, tenho a preocupação de buscar aquilo que ele tem maior competência. É esse o ponto. Base, né? Isso é só a base, mas é o que você falou. E como eu não sei, eu vou tentando guiar, dando a base somente. Mas, por exemplo, sua filha está fazendo programação.
Você não sabe nem se essa linguagem vai funcionar no futuro. Mas o fato de ela estar fazendo hoje, com 12 anos, já está criando pensamento analítico para ela, em programação, e qualquer outra linguagem que vier vai ser muito mais natural para ela. Eu aproveitei que ela adora os jogos, né? E ela ela baixou lá o Roblox Studio. Eu falei, que é isso? É para criar os jogos. Eu falei, hã? Aí eu falei, programação? E ela falou, mãe, você me coloca na aula de programação? Até eu levei um susto. Eu falei, que é isso, gente? E aí, interessantíssimo, né? O nosso celular, ele entendeu o que a gente falou. Começa a te dar, mandou uma propaganda. Um anúncio. E aí entraram em contato. Era um anúncio assim, marque uma aula gratuita e tal. E a gente marcou, e o professor num sábado, tipo 5 horas da tarde, entrou para dar aula de programação para ela. Super organizado, uma plataforma internacional, né? Enfim, muito bacana. Ela tá numa turma, tem mais de 10 alunos fazendo aula do Brasil inteiro, tudo pequenininho. Ô, professor, eu tenho 8 anos, falo de não sei aonde. Barato. Tem que ter muito... O professor tem 24 anos. Aí a Letícia fala, ô tio, eu gosto do jogo fulano de tal. A ele, então você gosta de tal coisa assim, assim, assado. Eu fico lá sem entender nada. Gente, eu não tô conseguindo mais conversar com ela sobre esse assunto. É interessante, né? É interessantíssimo. Muito legal. E assim, por mais que talvez não seja a mesma linguagem, mas a tecnologia também não é abrupta. Né? Ela não vai... Uma linguagem vai morrer para outra aparecer. Isso tudo vai acontecendo. Por exemplo, o PHP, que hoje é uma linguagem muito utilizada, é desde a minha época. Ele só foi evoluindo de versões. Java, desde a minha época. Você está falando dos sistemas, né? A linguagem de programação, né? A primeira linguagem que eu aprendi foi Pascal. Antes de Pascal, eu cheguei a aprender Assembly, que é a linguagem do computador, né? 0 e 1, 0 e 1. Mas isso cria o pensamento lógico e aos poucos para você pegar uma outra linguagem é mais fácil. Isso aí, aproveitei o vício nos jogos para pelo menos ensinar alguma coisa que presta para criança, né? Sexta-feira, dia 17, falando de tecnologia. Falando de tecnologia, né? Você venderia seu olho, Aline? Não, jamais. Never? Never. Por R$700 tu vende, não? Como assim? Não vendo nem meu. Então, um novo jeito de ganhar dinheiro tem viralizado no Brasil, vender sua íris. Ou quase isso, tá? É só para sacanear um pouquinho. Filas em São Paulo chamaram a atenção nas redes sociais na semana passada, com brasileiros trocando imagens dos olhos por R$700. É uma foto, então, do olho. É isso? É, basicamente isso. Rapaz. O projeto em questão se chama World ID, uma iniciativa liderada por Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é o mesmo do ChatGPT, né? Sim. A proposta é usar o escaneamento da íris para criar um passaporte da humanidade, capaz de diferenciar humanos de robôs na internet. Uau! Que doideira. Em troca, os participantes recebem uma recompensa de Old Coins, que é tipo Bitcoins, né? É uma criptomoeda do projeto que ocupa um lugar entre as 75 mais valiosas do mundo. Aqui no Brasil, já são mais de 100 mil registros em apenas 2 meses. Uau! O Brasil sendo Brasil, né? Sendo um dos países em destaque na adesão. Parece vantajoso, mas será que é seguro? O que parece é um jeito fácil de ganhar R$700, levantando dúvidas gigantes sobre a sua privacidade. Aí levanta dúvidas sobre sua privacidade, né? Um registro da íris é feito por um dispositivo chamado Orb, que coleta dados biométricos ultrassensíveis. Apesar da empresa Tools of Humanity garantir que o processo é seguro, a ideia de entregar sua identidade digital a uma Big Tech deixou muita gente com o pé atrás. No Quênia, olha só, no Quênia, por exemplo, esse tipo de operação foi suspensa por preocupações com o uso de dados. Na Espanha, a Suprema Corte também proibiu a iniciativa no final de 2024. Enquanto já isso, no Brasil, 100 mil pessoas R$700, pô, vai jogar fora. 100 mil pessoas já fez. O povo tá vendendo coisa muito mais por menos. Fica quieta aí. Pior que é verdade, né? E aqui é até indolor, né? Tem alguns que até dói. Tem que ficar de olho. No Brasil, o incentivo financeiro tem atraído principalmente pessoas de baixa renda que veem na tecnologia uma oportunidade rápida de ganhar dinheiro. Enquanto isso, outros questionam o custo real de vender a alma, né? Ou melhor, o olho ao digital. Assim,
eu vou ser bem sincero, não pelo dinheiro, é óbvio, mas eu participaria de qualquer ação tecnológica, ainda mais por esse objetivo, porque a ideia de SoundOut, apesar de ter criado a inteligência o ChatGPT, dentro da OpenAI, ele é um dos grandes um dos caras mais preocupados no mundo pela inteligência artificial, junto com Elon Musk. E eles, inclusive, estão trabalhando no estatuto para o uso da inteligência artificial. Porque se não houver um controle bem rigoroso agora... Isso já vem sendo discutido na ONU há muito tempo. E ele encabeça. E apesar dele ter sido o cara que mudou a história da humanidade com a inteligência artificial, ele encabeça porque ele tem medo, de fato. E o objetivo dele nesse projeto é porque o robô, principalmente na internet, vai ficar impossível. Hoje você já faz o seu avatar, que é idêntico a você, fala como você. Você não usa sabe se já é um robô ou se é uma pessoa, né? Eu tenho aquele economista que hoje está na Jovem Pan, o Samidana. Ele tem um programa que, na verdade, não é ele que fala, é um robô. Um programa de televisão que é totalmente feito por inteligência artificial. Minha filha adora mandar esses vídeos de inteligência artificial para mim. Ou de, tipo, a mamãe urso com os filhinhos, ou aqueles de... até esqueci, gente. Você não sabe, pega, tipo, um monte de monstros do mar. Aí sereia, tirando um monte de monstro. Ela falou, mãe, olha isso. Eu falei, é tudo mentira, filha. Vocês já viram? É legal, né? Eu gosto de fazer isso também. Eu uso a inteligência para inventar uns negócios doidos assim também. Principalmente eu tenho um grupo, né, com os meus amigos mais próximos. Vira e mexe, a gente faz umas fotos de malucas assim para botar no grupo. Lembra que a gente falou sobre o superávit da China? Sim. O Brasil ocupa o pódio, enquanto a China ocupa o superávit, o Brasil ocupa de maior déficit global. De maior déficit. Parabéns, Brasil. O Brasil deve registrar o segundo maior déficit nominal do mundo em 2025. Segundo as projeções do PTG Pactual, o saldo negativo do governo deve atingir 8,6% do PIB, ficando atrás apenas da Bolívia, que está em 9,7%. Até tem aqui, né, os maiores déficits nominais do mundo, Bolívia em primeiro, Brasil em segundo, Índia, China, Estados Unidos, África do Sul, França, e depois vem a média das economias emergentes. Ou seja, o Brasil está bem atrás da média das economias emergentes, mesmo sendo uma economia emergente. O que é o déficit nominal? Né? O saldo das receitas menos as despesas de um governo, considerando também o pagamento de juros da dívida pública, é uma espécie de placar geral das contas públicas, mostrando o quão sustentável é a política fiscal de um país. Quando esse número sobe muito, acende o alerta para investidores e pode comprometer a capacidade de atrair capital estrangeiro. Por quê? Você que está de fora, a primeira coisa que você olha é esses números, se vale a pena investir naquele país ou não. No geral, você vê aí, os Estados Unidos está entre os 5 maiores déficits do mundo. A China está entre os 4. Só que a questão é a relação desse número de acordo com o PIB. Isso é um fator importante. Porque se esse déficit tem um peso muito grande para o PIB, significa que o país pode ter muita dificuldade de pagar suas contas. E esse é o caso do Brasil. Lembra que desde que o Haddad entrou, está prometendo o déficit zero, então ele não está conseguindo cumprir. Por que ele não está? Então, se ele tivesse perdido na primeira e cumprido no segundo mandato, do segundo ano, a gente podia até entender, arrumou a casa e agora beleza, vamos partir para cima. Mas não está conseguindo e nem tem projeção para isso, está cada vez pior. Então, assim, só existe, como a gente já falou várias vezes aqui no ano passado, o pior dos mundos seria emitir moeda, né, e outras coisas, mas o certo mesmo é fazer o dever de casa, é diminuir a despesa. E isso não está conseguindo fazer, por mais que está aumentando a arrecadação. E a gente já extrapolou tudo que podia extrapolar para aumentar a arrecadação. E não está mais funcionando. Então, assim, só existe um jeito, é reduzir a despesa. E isso, se não for fazer, pior, né? Que é inventar uma Argentina da vida aí de novo. Então, entre os 22 países analisados pelo PTG, o Brasil é o único emergente que piorou sua situação entre 24 e 25. No ano passado, o déficit era de 7,8% do PIB e agora ficou em 8,6%. E é isso que os investidores olham. Poxa, está difícil, o país não vai conseguir pagar as dívidas dele.
e ele não consegue pagar as dívidas dele, mal vai conseguir investir. Sim. Se não consegue pagar nem as dívidas. E por que isso importa? O déficit nominal elevado significa que o país gasta mais do que arrecada e grande parte disso vai pagar os juros de uma dívida que não para de crescer. Porque no final ele só está pagando juros. Sim. Enquanto isso, outros países emergentes como México, Chile, Colômbia mostraram déficit bem menores, abaixo de 4% do PIB, ou seja, menos da metade que é do Brasil. O pacote fiscal apresentado pelo Haddad no final do ano passado vem como uma medida para tentar mudar esse posicionamento do Brasil e sair do vermelho em todas as áreas. Mas sem mudança significativa, o impacto do déficit na vida pública continua crescendo em aumentos anuais. Complicado. Bem, para finalizar, né, a notícia mais quentinha, as notícias de hoje. Antes da gente abrir o bloco ainda de 2025 e falar, traz umas curtinhas, né? Vamos embora. Começa aí, fala primeiro. Bom, a primeira aqui é a seguinte, a polêmica do Pixgate seguiu esse final de semana. Rapaz, que pripocó que deu, hein? Rapaz, que show dos trapalhões, hein? Primeiro você, né? Não, vamos só fiscalizar. Não deu certo, não, tá todo mundo falando mal, não, tira, sai. Que vergonha. Que feio que ficou feio demais. Bom, de branco e com fundo branco, a deputada federal Érica Hilton publicou um vídeo nas redes criticando a extrema-direita de criar fake news sobre o Pix, que já soma 95 milhões de views no Instagram, né? A publicação veio em resposta ao vídeo do deputado Nicolas Ferreira, na mesma pegada visual que viralizou durante a última semana, já soma 320 milhões. É uma disputazinha, né? Eu vou ter mais view que você, não, eu. O do Nicolas deu 320 milhões. Vocês viram que ele atingiu 100% das contas de Instagram do Brasil? Todo mundo viu o vídeo. Que doideira. Que doideira, 100%. Eu vi um pedacinho de que botaram no WhatsApp, mas dentro da conta dele não vi, não. Também não. Mas foram 320 mil, ou seja, é mais do que a população brasileira. Exatamente. Tem mais celular do que gente. Isso tem. No Brasil tem mais celular do que gente. Alguém viu por você, Rogério. 2 vezes. Alguém viu 2 vezes. Que doideira. E hoje, né, infelizmente, uma notícia triste aí, né? Morreu ontem, né? A voz marcante da televisão brasileira. Exatamente. Aos 92 anos, o jornalista Léo Batista faleceu. Botafoguense, né? Saudações, né, Um ícone do jornalismo esportivo. Ele estava internado, né, em estado grave, já no Rio de Janeiro, com tumor no pâncreas, e ele foi conhecido, né, como a voz marcante. Foi um dos primeiros âncoras do Globo Esporte. E o primeiro do Jornal Hoje. Cumpriu com louvor, né, a carreira dele. Até o último minuto. Literalmente. Ele era o empregado mais antigo da Globo. Porque ele trabalhou na Rádio Globo, né? Ele migrou da rádio para a televisão e passou por todos esses... Imagina que ele passou por toda a tecnologia que existe. Né? Da rádio a hoje inteligência artificial. Exatamente. E assim, o mais impressionante que ele foi atemporal é que se você falar hoje com um jovem, fala, deu zebrinha, a pessoa pode nem entender qual foi a origem da zebra. Mas ela sabe o que está se falando. Do que está se falando, por conta da época do Fantástico, quando falava das zebrinhas, passando o resultado dos jogos. Diz que ele era mal-humorado, né? Que ele era meio ranzinhos, assim também, né? Eu não vi essa história, eu sempre ouvi que ele era gente boa. Essa eu não vi, não. Um pedacinho de documentário falando que ele era bem bravo. Então, hoje não, Triguinho. Tigrinho, né? Não é Triguinho. Triguinho. Eu não sei por que eu cismo de falar Triguinho. Eu sempre falo Triguinho. O INSS está estudando proibir a utilização de recursos do benefício de prestação continuada, o BPC, em apostas esportivas. A medida acompanha a divulgação de um estudo do Banco Central sobre as bets, que mostrou que mais de 5 milhões de beneficiários da Bolsa Família fizeram apostas somente em agosto de 2024. Usando a Bolsa Família para jogar o Bets. Menos passaporte, mais economia. Com dólar nas alturas, a emissão de passaporte caiu 14% em 2024. Totalizando 2,1 milhões de documentos. Segundo a Polícia Federal, o número interrompe uma sequência de altas pós-pandemia e está longe do recorde de 2019, quando foram 3 milhões de passaportes foram emitidos. E para finalizar, uma notícia mais tranquila, né? Uma fofoca nos mercados da bola. Ainda não é nada oficial, mas segundo informações de bastidores, o Santos já se acertou com o Neymar para retornar para a Vila Belmiro, por empréstimo. Vai cair de novo, cara. O clube depende do craque para acertar com o Al Hilal, pois ainda tem 65 bilhões a receber do time saudita. Meu Deus, o Santos acabou de subir, vai cair de novo. Eu acho que não, Neymar é diferenciado, tá? E aqui ele vai nadar de braçada.
Então, para finalizar, e essa notícia vai dar entrada no próximo bloco, porque aqui vai ser a união de tudo aí que a gente vai falar, está começando a era Trump 2.0, né? Ele voltou. 20 de janeiro hoje, né, mais conhecido como hoje, foi marca o retorno oficial de Donald Trump ao poder americano. A cerimônia de posse acontece nesta segunda-feira e ele já promete medidas imediatas para sacudir Washington. A volta de Trump marca um momento único na política americana. Lá em 2016, ele era uma novidade e dividia opiniões. E agora ele retorna com um nome consolidado dentro do Partido Republicano. Com o Congresso ao seu lado e um gabinete repleto de aliados, ele retorna mais preparado do que nunca. Com um plano bem afiado e o foco total para consolidar sua marca. Menos imigração, menos imposto e, como sempre, America First. E protecionismo, né? Muito protecionismo, e isso aí vai ser perigoso para todo mundo. Mas então, quando um líder da maior economia do mundo resolve mudar as regras do jogo, o impacto é geral. Esteja você em Nova York ou em São Paulo, o que o Trump fizer vai ser assunto na mesa de jantar e noticiário dos próximos mercados aí, nos próximos podcasts da gente. Exatamente. Próximos e aí anos, vem os né? planos, né, do senhor Donald Trump, né? Vamos resumir aqui rapidamente. Imigração está no topo da lista, né? Redução de impostos, estímulos econômicos, posicionamento internacional, né? Ou seja, ele vai ter um posicionamento rígido em relação à questão internacional, mudanças no sistema educacional e cultural também, e é isso. Pois é, então, mas a gente, alongando um pouco mais sobre isso, imigração, por exemplo, é uma coisa que ele bate de frente. Sim. Só que os Estados Unidos estão com um déficit de mão de obra. Apesar de a gente ter falado que os MBAs menos, né? não estão ganhando, não têm emprego. Mão de obras qualificadas, né? Não mão de obras para trabalhos mais operacionais. Isso foi por isso que a gente passou o ano inteiro aqui falando sobre os juros dos Estados Unidos. Se aumentar, se não ia, porque tudo estava dependendo do esfriamento do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho americano estava muito aquecido. Então, assim, um monte de gente empresas que tá sem ninguém para trabalhar, aí oferece $100 a mais, aí o cara sai de um lugar e vai para o outro. Aí outra empresa está sem ninguém, oferece mais 150, aí a pessoa sai e vai para o outro. E isso está aumentando o custo americano de bens e serviços, por conta da falta de mão de obra. E isso tende a ser um tiro no pé para ele, porque ele depende da mão de obra estrangeira, né, dos imigrantes, né? Principalmente a latina, para fazer a economia girar. Sim. E se ele fechar as portas do jeito que ele está querendo fechar, é mais um tiro no pé. Olha, quando eu trabalhei em 2003 na Disney, a maioria das pessoas que trabalhavam no meu restaurante eram latinos. Porto-riquenhos, equatorianos, a maioria. A gente vai terminar. Também. Mexicanos, muitos mexicanos, né? Sim. A gente vai terminar essa parte aqui dessa notícia para se aprofundar um pouco mais nisso aqui. O Brasil no meio disso tudo, né? Sem Bolsonaro, por não estar com passaporte e por conta da sua suposta ligação no 8 de janeiro, uma comitiva de deputados da oposição se prepara para a posse do Trump nos Estados Unidos. Entre os eventos programados estão um encontro com assessores do presidente eleito e um comício com apoiadores, e também um baile de gala. Enquanto isso, o presidente Lula não foi convidado para o evento, mesmo sendo chefe de Estado do país. Nossa. E o governo será representado apenas por embaixadora do Brasil em Washington. E para piorar, né, aí foi o que causou um grande mal-estar, né, porque além de ele não ter sido convidado, o Xandão ainda bloqueou a ida dele, né, não liberando o passaporte dele. Então pegou muito mal para o país, e logo por conta com a maior economia do mundo. E a gente entra com as notícias para 2025. Por quê? Um dos motivos pelo qual a gente tem que se preocupar agora é que ele já falou que vai taxar tudo quanto é produto estrangeiro, principalmente os chineses. Eu acho que ele tem dois grandes focos aí. São os produtos chineses, que ele já pretende taxar em 60%. Já de cara, já. De cara, sim. E aí a gente já viu que a China é o grande chão de fábrica do mundo. Exatamente. Então, se eles importaram quase 10% de tudo que foi fabricado na China... Isso pode impactar lá também, né? É óbvio. Pode não, vai impactar. Então, pelo menos 10%, pelo menos um percentual significativo dos produtos que é consumido lá dentro dos Estados Unidos vai ficar pelo menos 60% mais caro. E isso começa a ser ruim para a China.
E para o resto do mundo. Principalmente para o americano, que vai pagar mais caro. Exatamente. A inflação dele vai aumentar, o custo de vida vai ficar mais caro, né? A qualidade de vida vai ficar mais caro, porque o que ele comprava com $1.000 já não consegue mais comprar. Né? Então, porque vai ficar mais caro. E, além de tudo, encarece também os produtos, os manufaturados dele, porque às vezes eles precisam de uma tela do celular para montar o celular lá. E, e a tela está vindo mais cara, vai ficar mais caro o celular. Mesmo manufaturado. Sim. E acho que o outro alvo dele são os BRICS, que aí o Brasil está inserido. O que acontece? O Brasil hoje ele vai liderar os BRICS, né, a partir desse ano. Sair da Rússia e quem vai liderar vai ser o Brasil. E o Brasil tá criando um movimento de meio que eles e nós. Né? Quem são eles? O Norte global. E quem somos nós? O Sul global. E o Sul global são esses países que foram colonizados, explorados e tal. Então a gente está vendo aí, a China já era um país já muito evoluído, mas Brasil, Argentina, África do Sul, etc. Então o Brasil meio que está se criando em volta do BRICS essa união do Sul global. Porque o Sul global ele acaba sendo um celeiro do mundo, oferece a matéria-prima para o Norte global, que industrializa e vende caro para a gente. Sim. A gente fornece a matéria-prima. A matéria-prima, assim. manufatura assim. E vende caro para a gente. Então, só lembro do cacau. Os BRICS estão querendo mudar isso. Principalmente graças à China ser tão forte assim. Então, já que a China faz parte desse Sul global, meio que vão se fechar aqui e vou deixar o Norte se ferrar, né, entre aspas. E aí, uma das coisas que foi falado, e isso foi dito pelo Brasil, é que a gente tinha que parar de fazer negócios em dólar. E o BRICS deveria ter uma moeda própria. E é o que está se conjecturando hoje. O Brasil começou essa ideia, o BRICS comprou a ideia, a China adorou, a China já está há muito tempo desdolarizando a economia e não sofreu nenhum impacto, pelo contrário, você viu aí que o comércio dela foi o maior da história da humanidade, e a Rússia adorou também a ideia, porque a Rússia não está podendo comprar nada em dólar, porque tá o dinheiro das contas da Rússia tudo bloqueado, porque tem o sistema internacional de bancos. Quando entrou na guerra da Ucrânia, os Estados Unidos foi lá e cortou o acesso da Rússia, e a Rússia não consegue mais comprar e fazer negócios com o mundo. Então tem que usar moeda própria ou recursos. E aí com essa moeda própria dos BRICS, vai fortalecer uma moeda, vai criar uma moeda muito forte e vai desvalorizar muito o dólar. E o Donald Trump ficou bolado com isso. E aí ele já começou a falar, eu vou taxar vocês todos, inclusive em 100% se for necessário. E o Brasil tá fazendo tudo de errado nesse sentido, né? Errado, assim, depende de todo ponto de vista. Eu nem vou chamar de errado, né? Porque nem significa que é tão errado assim. Mas, por exemplo, o Lula não tem o mesmo posicionamento político que ele, então já batem de frente. Então, com essa invenção da moeda lá e de valorizar o dólar. E aí, o Brasil vai liderar os BRICS agora. E com esse posicionamento contrário político. Então a coisa está ficando feia para relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. A gente pode sofrer um impacto? Aí eu vou uma opinião pessoal. O impacto no Brasil pode ser de curto prazo, mas de médio e longo prazo não, porque a gente deixar de vender para os Estados Unidos, a gente vai vender para o resto do mundo. Né? E agora, para os Estados Unidos é um tiro no pé, porque a gente viu aí, hoje, para cada 5 produtos que foram vendidos, não, para cada 10 produtos que foram vendidos no mundo, 3 foram chineses. Para cada 4 pratos de comida que é servido no mundo, 1 tem comida brasileira. Então, se ele criar esse protecionismo todo, ele vai dar um tiro no próprio pé. Mas, por outro lado, a gente vai ver todos os países se protegendo. Por conta dos Estados Unidos estar se protegendo, tudo ficando muito mais caro. Então, assim, a gente vai ver países até menores se protegendo. Então, a gente vai ver, talvez, uma das poucas vezes na história da humanidade, que o mundo não vai crescer. Que o mundo vai crescer. A gente está vendo aquela história de globalização, acabou. Agora está virando desglobalização. O conceito, eu acho que essa palavra vai ser a palavra mais utilizada esse ano. Desglobalização. Porque o mundo está deixando de ter
esse viés de facilidade de fronteiras. A gente vai precisar falar mais disso no episódio que vem. Vamos explorar um pouco mais sobre isso. E só para a gente fechar aqui, tem uma mensagenzinha aqui do Luiz Canda. Luiz Canda, ele sempre acompanha a gente nas nossas lives aqui. E ele escreveu aqui o seguinte, quando a gente falou de datilografia, né? Uhum. Ele comentou aqui, o MSN foi o curso de datilografia da minha geração. O ICQ. Exatamente. Aí ele falou aqui, eu acho que a comunicação vai ser instantânea, e-mail formal tende a acabar. Eu quase já não uso e-mail mais, por exemplo, né? Aí ele colocou aqui, como lidar com a geração que precisa das respostas imediatas sem ligar? Isso aqui é um tema interessante pra gente explorar aí para... Charlie traz esse tema aí, Aline, que gosta. Sem ligar? Não, se você quer imediatismo, você liga pra pessoa. Ligar, né? Eu também tento você ligar mais rápido do que mandar mensagem. Mas Pois é. Mas só que ninguém tá ligando, Z né? Não gosta de conversar. Não gosta de ligar. Realmente, As interações... O telefone passa dias sem receber ligação. Você manda mensagem, fica esperando. Eles não gostam de ligar. Eles gostam de menos interação. Exato. É como se gostassem menos de pessoas, entende? E por isso que hoje as conversas estão digitais. Olha que interessante. Eu, nesse meu estudo, né, de gerações, eu estava vendo um cara falando assim, por que não contratar os mais de 40 para atendimento? Por que tem que ser só jovens? Né? Por que tem que ser só a galerinha nova? É porque ela está menos na era digital. É melhor botar uma pressão para essa galera se desenvolver nessas questões mais tecnológicas do que necessariamente brigar com um comportamento que é geracional nesse momento. Entende? É mais fácil. É mais fácil mudar o comportamento. Exatamente. Mais fácil treinar o 40. 20 ali. Mas as empresas estão cada vez mais estão tendenciosas a isso. E eu escutei de algum empresário. Não sei nem se foi você. Eu já falei também. Você falou, eu não vou mais contratar. Eu já falei. Se a gente puder escolher, a gente vai escolher. Foi você que me falou isso. Mas eu não sei se você ouviu de mim. Que eu já falei, eu já falei. Eu falei, eu acho que eu ouvi de algum empresário. Na hora que eu vi isso, né, essa fala... Eu falei, gente, eu ouvi isso de alguém falando assim, se eu puder escolher, eu vou contratar pessoas com mais de 35 anos, porque... Até porque essa geração dos 40, de mais de 35, 36 anos, essa geração viu tudo. Então é muito mais fácil ela absorver uma coisa nova. Sim, Vitor, eu postei essa semana, só pra gente finalizar, que ter resiliência, né? Ter resiliência, foi isso mesmo? Comprometimento. Virou um diferencial para os profissionais. Verdade. Porque a geração está tão descomprometida que uma pessoa comprometida, ela passou a ter um grande diferencial. Eu fiquei basta bem ser feliz. Comprometida. Exatamente. Fiquei bem feliz, satisfeito. Não precisa fazer muita coisa, não. Não, só basta ser comprometida. Loucura. Para finalizar, Rogério, só para a gente para acompanhar da semana que vem, falei. Tudo no dia 24/1. O PMI de janeiro dos Estados Unidos, zona do euro e do Reino Unido, que é o índice de compra, de gerente de compra. Vai sair também a decisão política do Japão, monetária, e também a prévia da inflação IPCA 15 de janeiro do Brasil, tudo dia 24. E uma frasezinha para finalizar: foque menos em adicionar anos à vida e mais em adicionar vida aos anos. Boa. Maravilhoso. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui no nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast Você Pode Mais. Semana que vem a gente está aqui de... um detalhe. Horário. A partir da semana que vem, a gente não vai estar mais ao vivo às 8h30. Vamos estar ao vivo às 7 da noite. Então, a partir de agora, nosso horário aqui da live vai mudar de 8h30 da noite para 7 da noite. A gente achou melhor adequar assim. Foi um pedido também, né, do pessoal, que Exatamente. Pode assistir mais cedo, não fica tão tarde para trabalhar no dia seguinte. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. E semana que vem estamos de volta com mais um podcast Você Pode Mais. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Esse sábado, deixa eu dar meu recado. Por favor. Esse sábado, rapidinho. dia 25/1, tem treinamento para líderes aqui em Macaé. Opa. Treinamento Líderes que Encantam, baseado na cultura Disney, de engajamento de equipes e encantar clientes. E se você ainda quiser, entre em contato comigo no @AlineKilson. Mas não é só para mulher, não. Não. Para homens, mulheres, líderes. Sou supervisor, sou gerente, sou empresário. Para quem lidera grupos. Esse vai andar no carvão também, lá nos vidros ou não? Isso é só para quem participar lá, que vai saber.
Pessoal, agora sim. Boa noite. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.